Bem-vindos a mais uma aula da BT Eletrônica. Nessa aula você verá noções de fotocandela e lux, o que é o espectro de luz, usos e aplicações do LDR, materiais usados na fabricação do LDR, tamanhos, tipos e modelos de LDR, detalhes técnicos com o uso de datasheet, como escolher um LDR e como testar um LDR. Esse é o LDR que você está acostumado a ver. Mas você já viu um LDR com 3 pernas? Olha ele aí. Ele é usado em detectores de fumaça. Existem vários modelos e tamanhos de LDR, cada um com uma aplicação própria para ele. Nós vamos aprender um pouco mais sobre LDRs nessa aula. Nós precisamos entender alguns conceitos antes de começar a aula de LDR. A medida de iluminação ela pode ser em fotocandela, nos Estados Unidos e Reino Unido, ou em lux, que é o Sistema Internacional e o ABNT. Um lux é igual a 0,093 fotocandelas. Pô, legal essa tabela de fotocandelas aí, mas e na prática, como é que funciona? Na prática é assim, quando o sol está bem claro, são mais ou menos 10.000 fotocandelas. O nascer ou o pôr do sol, uma fotocandela. Uma noite de lua cheia, 0,1 fotocandelas. Uma noite sem lua, 0,001 fotocandelas. E numa sala de aula bem iluminada, 30 fotocandelas. Outro conceito que é interessante saber é a frequência de onda visível para o ser humano. O LDR, o material do que ele é feito, ele é mais sensível próximo aos 600 nanômetros, que é mais ou menos onde a seta está indicando ali. Ou seja, ele é mais sensível à luz amarela. Algumas aplicações do LDR são em sistemas de flash, em estúdios fotográficos, detectores de fumaça, automação industrial para contagem de passagem de pacotes, por exemplo, e iluminação pública. Esses são os símbolos usados em esquemas eletrônicos para representar o LDR. O LDR usa sulfeto de cádmio na trilha dele. O sulfeto de cádmio é encontrado na natureza, originalmente na cor amarela. Ele é um material semicondutor igual ao silício. Ele pode ser misturado a sulfeto de mercúrio e dá uma coloração vermelha quando tem essa mistura, sem a perda da fotocondutibilidade dele. Os tamanhos e modelos dos LDRs dependem da sua aplicação. Dependendo da aplicação, pode ser desenvolvido um modelo ou um formato específico para aquele uso. No site de 3 fabricantes, eu encontrei no catálogo deles dimensões de 2 até 12 milímetros da área de sensor com o sulfeto de cádmio. Consultando o datasheet do LDR, nós vamos encontrar a aparência, as dimensões, o material do que ele é feito e algumas especificações técnicas. Nessa página aqui, ele está mostrando o poder de dissipação de calor e a temperatura de operação. No datasheet desse fabricante, que no caso ele fabrica o LDR GL5516 e esses outros até o GL5549, ele indica as seguintes informações: qual é o tipo, qual é a voltagem máxima, qual é a maior quantidade de calor que ele pode dissipar, a temperatura de trabalho, o pico espectral, que no caso aí é 540 nanômetros, a resistência quando está com luz, com 10 lux de iluminação sobre o LDR em kΩ, a resistência quando o LDR está na escuridão em megaohm, o fator lambda, que nós vamos ver daqui a pouco, o tempo de resposta para ir da escuridão para 10 lux, para a iluminação, e o tempo de resposta para ir de 10 lux para a escuridão. Ele ainda indica uma tabela de resistência à iluminação. Ele mostra, de acordo com os testes que ele fez, qual é a resistência de acordo com a quantidade de luz. Então, qual é a resistência quando tem 1 lux, 2 lux, 10 lux, 30 lux? Ele pede para consultar num gráfico ali que ele informa que é a figura 2, figura 3, figura 4. Continuando a ler do datasheet, a gente encontra os gráficos de pico espectral, o gráfico de resistência versus iluminação ou luminosidade, o gráfico do fator lambda, que é a resistência, a variação de resistência do LDR de acordo com a temperatura. Como é que eu posso escolher um LDR para minha aplicação?
É claro que cada aplicação tem uma característica própria. Se você vai trabalhar com LDR para fazer um flash funcionar, o LDR tem que ser muito rápido na resposta. Se você vai trabalhar com LDR que vai ficar, que vai sofrer grandes variações de temperatura, é isso que você tem que levar em consideração. Então, a sensibilidade do LDR depende do material usado na fabricação e você tem que ver o datasheet para escolher o melhor LDR para o seu caso. Ele depende do comprimento e largura da trilha de sulfeto de cádio, da resistência em nível baixo e alto de iluminação, da sensibilidade ao comprimento da onda luminosa, do coeficiente de temperatura lambda e, finalmente, do tempo de resposta. É claro, tem a questão de preço, né? E disponibilidade. Talvez seja mais fácil adaptar o nosso projeto a um LDR menos caro, vamos dizer assim, do que mandar fabricar um especificamente para o nosso caso. Para terminar essa aula, vamos mostrar como testar um LDR usando um multímetro, uma fonte de luz, pode ser uma lâmpada ou a iluminação natural, e uma caixa escura. Nós temos um vídeo mostrando como testar. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima aula.